Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus o anelo de estar e permanecer com Ele tão intensamente quanto agora, pelo resto dos nossos dias. Que estas vibrações sereníssimas que vertem generosas do seu coração possam germinar no nosso, de forma que, legitimamente, estejamos em comunhão com Ele. O tema da noite de hoje pode parecer deslocado no tempo, inútil em suas finalidades, desnecessário em seus postulados, porque o direito penal, na verdade, a história do direito penal no mundo é a história da sua extinção. Nada obstante, nos parece muito oportuno podermos refletir sobre os princípios que regem o Código Penal da Vida Futura, porque, afinal, ele pouco tem a ver com o Código Penal que conhecemos, que, aliás, passível hoje de grandes transformações, gerando discussões acerbas em torno especialmente da proteção da vida, da autorização do aborto, da interrupção da vida com base no sofrimento ou na suposta inutilidade da sua permanência. O tema, portanto, é muito apropriado ao momento, especialmente para nós que, cativos na carne, de alguma forma, aqui estamos sob a égide, sob a vigência, sob a aplicação deste código. Porque não há nenhum de nós que ainda não tenha uma parcela para reparar, uma imperfeição para corrigir. Em face disso, nossa vida hoje é resultado, sim, da aplicação do Código Penal da Vida Futura. E se o Evangelho segundo o Espiritismo categoriza a Terra em 4 níveis: escola, sanatório, hospital ou penitenciária, na verdade, essas 4 partes, muito curiosamente divididas dessa forma, como na parábola do semeador, né? As sementes que caem no caminho, nas pedras, nos espinhos e no terreno fértil, ou na teoria de Pedro Ouspensky, que divide também a humanidade em 4 quartos. Dos homens fisiológicos e dos homens psicológicos, ao qual agregaríamos o homem espiritual. Dessas 4 partes, de alguma maneira, pela variação dos débitos, alguns de nós experimentam ao longo da vida o regime carcerário, dentro do corpo. E é exatamente neste momento que precisamos estar atentos à vigência das leis que ordenam esse sistema. Porque os seres humanos ainda desprezam a causa de tudo quando pensam em corrigir uma conduta. Da supressão sumária da vida por uma responsabilidade objetiva, que significa dizer, por exemplo, se você está presente num fato e esse fato é danoso a alguém, só por isso você é responsável por ele. É assim que
Na antiguidade se punia. Não havia uma relação subjetiva, bastava a relação objetiva. Se você tem qualquer relação com esse fato danoso, vai ser punido por ele. Ah, mas eu sou somente irmão, pai ou amigo do fulano. Não importa, se você de alguma maneira está ligado por um vínculo objetivo, vai ser punido. E a punição era sempre a morte, ou quase sempre a morte. Desde o Código de Ur-Namur, 2040 anos antes de Cristo, ou do Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo, as datas mais remotas que se identificam as disposições penais, os seres humanos se veem diante de uma dificuldade enorme de vencer o dilema entre retribuir e recuperar, prevenir ou eliminar. Essas questões não estão resolvidas e não estarão tão cedo enquanto não refletirmos sobre a origem de tudo. E na origem de tudo, nas causas de tudo, se encontra o espírito imortal, que viveu muito antes de chegar aqui e viverá muitíssimo mais depois que partir daqui. Então, esse intermédio é algo que, como consequência, revela parte do nosso passado, mas que pode nos garantir o futuro. Quem deseja a progressão do regime, como se aplica no Brasil, um regime progressivo, a pessoa começa muito presa e acaba muito solta, fechado, semi-aberto e aberto. Quem de nós deseje o favorecimento, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, ou a libertação dos grilhões que hoje nos punem por delitos que passamos, que praticamos, ou que, embora não tendo praticado, anuímos, de alguma maneira, até pela omissão, somos corresponsáveis. Então, hoje nos interessa saber como é que funcionam esses mecanismos. E, depois dessa introdução, é o que procuraremos fazer com a fidelidade possível, porque é um tema que exige enunciado de princípios e conceitos que não pretendemos nos afastar em homenagem ao nosso codificador. Em primeiro lugar, os princípios que regulam o Código Penal da Vida Futura se fundamentam em fatos. Não são teorias, não são sistemas, são fatos. Fatos que cada vez mais se tornam irrecusáveis. Que fatos são esses? Revelações daqueles que foram e trouxeram a notícia das consequências dos seus atos. Da existência de um código penal, do outro lado. Que o regime lá é infalível, absolutamente perfeito, e não há como fugir dele. Esses fatos não foram trazidos por uma pessoa, em determinada circunstância da história, por intermédio de alguns, não. Ele é universal, foi colhido em todo o mundo, em muitas épocas, por intermediários diferentes, o que confere, sob o ponto de vista do valor do conhecimento, sob o ponto de vista epistemológico, a credibilidade, a utilidade, a valia que tem esse conhecimento para nós. Recusam-nos apenas aqueles que recusam o exame neutro do conhecimento, sem preconceitos cientificistas, tentando amarrar o espírito à vida do corpo, o que é absolutamente impermanente, como todos nós sabemos. É conjuntural, é episódico. Hoje amarrado ao corpo, amanhã desamarrado dele. Então, esses são os princípios que regulam o Código Penal. São princípios revelados por fatos, e não por teorias, por ideias, por doutrinas, por concepções. Não, são fatos. Fatos trazidos por seres que viveram tanto como nós, na Terra. O Código tem 32 artigos. O 33º enuncia os seus princípios. Nós vamos inverter
a ordem, vamos começar pelos princípios. Primeiro princípio do Código Penal da Vida Futura. Todo sofrimento, toda e qualquer dor, aflição, problema, é inerente às imperfeições do espírito. Portanto, a origem das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos problemas, se encontra dentro e não fora. Segundo princípio, toda imperfeição, assim como toda falta promanada dela, traz consigo, ou seja, o mecanismo é automático, as consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério uma condenação especial para cada falta ou para cada indivíduo. Isso resolve uma série de problemas que envolvem a nossa necessidade de corrigir, de educar, de punir. No Código Penal da Vida Futura, esse problema está superado. Terceiro, pode o ser humano libertar-se das imperfeições por efeito da vontade própria, anulando os males consecutivos e assegurando a futura felicidade. São esses os três princípios. O sofrimento é inerente às imperfeições. Toda imperfeição traz consequências inevitáveis e não há necessidade de um código estabelecendo o tipo de infrator ou o tipo de fato infringente. E cada um pode libertar-se dessas imperfeições que geram a dor e a pena, depender da sua vontade própria. E este código termina com a mesma sentença do Apocalipse de João. Que estabelece o regime de justiça absolutamente perfeita, a cada um segundo as suas obras. Examinemos, então, os efeitos de cada princípio desse. Estando a Terra em trânsito para a perfeição, vamos esquecer que é um planeta de provas e expiações, ou expiações e provas. Alguns invertem essa equação, outros não. Mas reconheçamos que o planeta Terra não é um planeta perfeito. A humanidade que nele está envolvida não atingiu a perfeição. Logo, se temos imperfeições a corrigir, o sofrimento é inerente e inevitável, é a regra. Não há ninguém que não sofra. O sofrimento a que estamos sujeitos não tem a mesma natureza, intensidade e duração para todos. Ao contrário, cada um sofre em dimensões diferentes. Se dessemos um grau de ciúme para cada um de nós aqui, de impaciência, de irritação, de inveja, de cobiça, qualquer das imperfeições que geram sofrimento, não conseguiríamos estabelecer uma mesma quantidade, natureza e duração para todos, ou para um grupo. Esses fenômenos seriam diferentes individualmente. O que significa dizer que não é próprio punir alguém com um padrão médio. Estando em relação com a compreensão da circunstância, só temos um caminho. Ou descobrimos onde repousa a causa do nosso sofrimento, em que fase do cumprimento da pena estamos, quais os benefícios que podemos desfrutar nesse sistema, ou permaneceremos nele. Não há outra saída. Portanto, a dor tem uma característica. A dor não genérica, mas a dor pessoal. Para o mesmo mal, podemos sofrer e sempre sofremos de maneiras diferentes. Por isso, a experiência de um nunca pode ser integralmente aplicada ao outro. Ela pode ser em parte.
não integralmente. É um erro tentarmos resolver os problemas alheios com a nossa experiência só. Ela é apenas um padrão de conselho, não uma fórmula de resgate. A dor que sofremos, ela tem uma característica divina, segundo o Código Penal da Vida Futura: chamar-nos atenção para o que é imprescindível, para o que é inadiável, para o que precisa ser observado, compreendido, superado. Cada um de nós, com a sua dor em particular, já dispõe do mecanismo de despertamento. E aí se encontra o fundamento da justiça divina. Porque esta pena, ela nunca ultrapassará o limite da necessidade. Ela nunca se excederá nos seus fins. Quando nós descobrimos a razão da descompensação orgânica, por que eu estou com esse mal-estar digestivo? Por que eu estou passando por esse momento de descompensação cardiovascular? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou assim? Por que eu não estou assim? É preciso observarmos-nos em face das dores, que são os instrumentos de despertamento. A dor, por isso, a pena, portanto, não tem outra finalidade senão acordar-nos. E por que continuamos sofrendo? Porque nos recusamos a acordar. Porque um Pai infinitamente misericordioso, justo, bom e sábio, não estenderia as suas penas além do necessário. Esse é o grande problema do Código Penal humano. Porque ele pode punir em excesso a quem já se arrependeu e, portanto, já não faz mais efeito nenhum a pena, ou ele pode punir de maneira insuficiente aquele que quer continuar delinquindo e não demonstra nenhuma iniciativa para mudar a conduta. É uma expressão sublime da misericórdia divina deixar ao nosso livre-arbítrio o quanto sofremos, o como sofremos, o porquê sofremos, o quanto sofremos, o com quem sofremos, o porquê sofremos, onde sofremos, quanto tempo sofreremos. Todas essas respostas não dependem de ninguém. Isso é extraordinário, senão de nós mesmos. É verdade, muitos dizem que os condicionamentos a que estivemos sujeitos ao longo da vida impedem-nos de enxergar a verdade. Seja pelo nascimento, os condicionamentos biológicos, hereditários, seja pela educação recebida dos pais ou da sociedade, seja pela cultura incorporada, seja por qualquer condicionamento que tenhamos vivido, é preciso nos darmos conta também que, nesse momento, precisamos nos colocar como terceiro imparcial, que observa o cenário, o agente ou infrator e os caminhos de solução. Porque, em verdade, se conservarmos os padrões com os quais fomos condicionados, nós não vamos encontrar muitas soluções. Nós vamos reagir como reagiram nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Nós vamos aplicar os mesmos métodos, técnicas, procedimentos, ideias, sugestões que nos foram incorporados por uma sociedade competitiva, onde só se reconhece o vencedor, onde se tem que aparecer a qualquer preço,
custe o que custar, ainda que violando princípios que nos amesquinham. Então, neste cenário em que nos envolvemos, é preciso fazer um retorno, um regresso às origens tão sério que alguns de nós precisam de socorro técnico, profissional, de médicos, psiquiatras, psicólogos. Porque algumas sombras, pela intensidade ou pela duração do erro, estão incorporadas já na nossa estrutura. Não mais na funcionalidade, na função da estrutura, do órgão, do sistema. A reiteração, diz Emmanuel, faz com que aquela jaça fique incrustada na estrutura. Se é fácil mudar um problema que envolve a funcionalidade do sistema, basta você mudar de método para remover alguma coisa já incrustada na estrutura, leva tempo. Tanto tempo que a maioria de nós morre, desencarna e precisa de um novo corpo como extrator temporário dessa dificuldade, para, livres dela, empreendermos um novo caminho. E aí o segredo do Código Penal da vida futura. O futuro se encontra absolutamente aberto a todos. A grande notícia do Código Penal da vida futura é que ninguém precisa sair daqui hoje com o mesmo problema, com a mesma enfermidade, com a mesma dor. O nosso futuro se encontra aberto às transformações que desejarmos. Mas existem dois problemas que nos envolvem nesse sentido. O primeiro é o condicionamento da imediatidade, da velocidade com que isso se dá. Já condicionados a uma sociedade do fast food, tudo tem que ser rápido, ainda que mal feito. Por isso já se apregou e nasceu na Suécia essa iniciativa do slow food. Só a correção deste hábito, ou dessa necessidade de comer, já removeria um sem número de moléstias da nossa vida. Só esse detalhe. Deixar de prestigiar o fast food para adotar o slow food. Então, a partir do momento que empreendemos os esforços para identificar a razão da pena, da dificuldade, da enfermidade, do problema, que já não é pequeno, imaginamos que isso pode ser resolvido de hoje para amanhã. Eu vou até a comunhão, pego um upgrade energético lá, um passe, segundo as novas denominações, né? Eu chego aqui, ganho um reforço, eu ganho mais autonomia de combustível, energizado pela bondade daqueles que estão aguardando para oferecer o passe, eu sempre me sinto melhor, me dá um ânimo, me dá uma coisa estranha por dentro, eu não sei bem identificar, mas eu volto lá sempre para tomar aquele passe, meu problema está resolvido. Isso é um engano trágico. Porque, no mais das vezes, para remover um defeito da funcionalidade, uma imperfeição da função, da atividade, ou da estrutura, nós vamos levar encarnações. Ou séculos, ou décadas, ou anos, ou meses, ou minutos, ou um átimo. Entretanto,
Para viver essa transformação, é preciso fazer o caminho de volta. Para identificarmos o simples mudar dentro ou em torno de nós. A maioria de nós se acha condicionado, e esse é o outro problema, a resolver as nossas questões, as nossas enfermidades, as nossas aflições, as nossas doenças, de fora para dentro. E aí não tem saída. Porque de fora para dentro não muda nada. Não adianta tentar corrigir o próximo. O problema não está no próximo. Não adianta tentar remover a instituição. Não adianta tentar mudar o ambiente. Porque, embora eles tenham resultados objetivos, eles não são decisivos quanto aos nossos anelos. A mudança tem que se dar por dentro, e ela é lenta, como sabe a política divina, como sabe a natureza. A natureza não dá saltos. A transformação muito abrupta leva à recaída. Ela tem que ser consolidada, trabalhada, observada, sentida, para depois ser incorporada. Então, as entidades venerandas que agora fazem um trabalho extraordinário, mas invisível, muitos de nós estão sendo tratados agora sem ver, sem sentir, embora pudessem pelo menos sentir, elas depositam em nós os recursos dessa renovação. Se é um problema funcional, a funcionalidade a partir do cérebro já está liberada, por um tempo, para que reflitamos na diferença. Se é um problema estrutural, pelo menos a sedação acontece, para que despertemos para a diferença de estado íntimo, do antes e do depois. Mas isso tudo exige que façamos um delicado caminho para dentro de nós mesmos. Porque diz o Código Penal da Vida Futura: basta a iniciativa para remover uma imperfeição. Quem faz a remoção ou a tentativa da remoção de uma só imperfeição vê surgir dentro de si a esperança. E isso não é pouco, não. Lembram da lição inicial? Da esperança? A esperança vem sempre antes da fé. Porque antes de uma convicção, de uma força moral interior consolidada, é preciso o exercício da esperança. E como gerar esperança para nós mesmos? Simplérrimo, segundo o Código Penal da Vida Futura. Basta remover um pequeno defeito. Ué, Edmar, você não havia dito que remover pode levar séculos, décadas, anos, minutos ou horas ou meses? Sim, é verdade. Isto é verdade. A remoção total só se dá depois de algum tempo de exercício. Mas a simples enunciação do compromisso, o simples desejo de mudar, instaura em nós um novo modo de ser, impulsionado pela esperança. Lembremos-nos de Dimas, crucificado ao lado de Jesus. Quando ele repreendeu as gestas e deu um sinal de renovação dentro dele, assomou-se-lhe a esperança de mudar. Portanto, todos nós que estamos cativos aqui agora, já podemos, de maneira prática, objetiva, remover os óbices que nos impedem de fruir a felicidade anelada, desejada. Basta que, para criar esperança dentro de nós,
Esperança tem a ver com motivação, energia, dinamismo interno, de maneira que as forças surjam e nasçam dentro de nós. Basta remover ou desejar firmemente remover um pequeno dos muitos defeitos que temos. Se não há impunidade na lei divina, não há impunidade. E essa é uma má notícia, né? Nós não vamos conseguir ocultar os reflexos do que pensamos, do que falamos ou do que fazemos de mais ninguém daqui a pouco. É daqui a pouco porque dura muito pouco tempo a nossa vida. Daqui a pouco estaremos todos desencarnados. Alguns daqui a algumas horas. Quem sabe? Alguns daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, mas apesar do tempo, que é relativo, todos nós desencarnaremos. Ninguém vai ficar aqui. E isto é uma fatalidade. E se essa fatalidade nos conduz a esses resultados, é melhor que antes de partirmos, acumulemos pequenas iniciativas de mudança. Os espíritos não nos esperam atos heróicos, como foi o de Lídia, e de outros cristãos sacrificados diante do imperador romano, comido por feras, esfaimadas, e apesar disso, vendo rompidos parte de seu corpo, ao invés de chorarem, de estertorarem, de gritarem, de clamarem por misericórdia, entoavam hosanas a Jesus, porque já o viam, já participavam com ele desta comunhão que todos buscamos. Porque basta uma iniciativa para conservar a comunhão que já foi estabelecida agora. Nós saímos envolvidos por Jesus. Mas se conservamos as antigas imperfeições, nós nos afastamos dele naturalmente. Se a partir de agora, quando sairmos daqui, permanecermos a maior parte do nosso tempo buscando fazer o bem, esta semente depositada agora dentro de nós vai começando a produzir os seus efeitos. À medida que removemos uma imperfeição, nascerá em nós uma força interior que desconhecíamos. Portanto, é simples. É tão simples quanto amar ao próximo, não se esquecendo que se deve amar a si mesmo, que quem não se ama não é capaz de amar o próximo, né? São 3 dimensões do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É preciso respeitar-se, respeitar esse patrimônio extraordinário que é o corpo, que nos encarcerou temporariamente nesta penitenciária, neste hospital, ou neste sanatório, ou nesta escola. Até nas dimensões da punição, a misericórdia divina, segundo o Código Penal da Vida Futura, abre espaço às opções. O que nós queremos experimentar? Pagar a pena no regime carcerário, no regime hospitalar, no regime de um sanatório ou no regime de uma escola? A escolha é nossa. E é para agora, não é para ontem. É para agora. Se queremos sair do encarceramento para a hospitalização, basta removermos ou desejarmos remover um pequeno defeito. Vamos começar pelos menores, porque os maiores são mais difíceis. Os maiores são aqueles que acusam-nos pela enfermidade, pelo problema, pela aflição, pela aquela coisa crônica que não sai da nossa vida. É uma maneira de chamar-nos a atenção. Olha, o problema está aqui, o maior é esse. Mas a circunstância do fato criminoso, circunstare, estar à volta, né? Que no mais das vezes são o que agrava ou o que atenua a pena, essas é que são mais fáceis de serem removidas e nos trazerem de novo o ânimo que gostaríamos de ter.
A cada um segundo as nossas obras. Essa é a síntese do Código Penal da vida futura. E não é preciso muito para se transferir para a escola do mundo aqueles que se sentem encarcerados no corpo. Porque o limite máximo do sistema punitivo é se sentir preso. Muitos de nós estão sendo levados à renúncia da vida, por não verem saída. Esses estão encarcerados ao corpo. Vem no corpo uma limitação. E à medida que o tempo passa, essa limitação vai ficando mais grave. É bom que se diga. Aliás, é bom que seja assim. É bom que experimentemos perdas sucessivas com relação à nossa saúde, à nossa energia, à nossa beleza, à nossa capacidade de interagir, porque esta é a forma natural de chamarmos a atenção de que a vida se esvai. E que talvez tenhamos descurado grandes oportunidades de nos livrarmos das nossas sanções. Portanto, depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito, se apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá, depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita e tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. É tão extraordinário esse amor que ele se explica por múltiplas formas. Dessa vez foi através de Van Lins. Mas ele está o tempo todo indicando o caminho. E numas das vezes basta que paremos o tropel alucinante dos nossos pensamentos, dos nossos afãs, das nossas inquietudes, das aflições que nascem do aturdimento interior. Aproveitemos esse momento aqui agora para respirar como não respirávamos antes, porque sequer percebíamos que os remédios, que a energia, que a força encontra-se nessa psicosfera abençoada, onde Jesus exerce o seu magistério misericordioso. A atmosfera encontra-se ionizada. Muitos recursos não penetram no nosso corpo porque nós respiramos mal. Respiremos numa atitude de gratidão generosa e profundamente. Deixemos que esse ar transformado, que essa atmosfera modificada, penetre no mais recôndito da nossa estrutura física. Não respiremos como quem come fast food. Respiremos lenta, longa, progressivamente. Inflemos os nossos abdômenes, sem o temor da ditadura da estética. Alguém pode estar me olhando nesse momento? Inflemos com a respiração que ocupa todo o espaço e remove de dentro de nós aquilo que nós mesmos incrustamos pela nossa invigilância. Aproveitemos o remédio, aproveitemos a força, aproveitemos a energia que agora chega como um alvará de soltura. Se por algo não tiver preso, libera agora fulano de tal, que demonstra com a sua atitude interior a necessidade de progressão de regime. Sairá da comunhão
não mais em regime penitenciário, mas em regime hospitalar ou de sanatório. Não, todos que estão aqui sairão imediatamente para o regime escolar. Porque é o que acontecerá. Os que buscam, acham. Os que procuram, encontram. E se Jesus nos disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, esta não é uma sentença jogada ao vento. Este é um compromisso com o nosso coração. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Trago-vos agora a medida, a solução, o remédio, a força, o caminho, desde que me acompanhem. Me acompanhem e permaneçam comigo, movidos pelo desejo de serem melhores. Convencidos de que precisam ser melhores, de que o bem vencerá a tudo e a todos, e que é preciso permanecer no teu coração enquanto pensas, enquanto sentes, enquanto queres. Acompanha-me, diz Jesus. Vem comigo. Tenho tanto a te oferecer pelo caminho, além dessa escola bendita que te acolhe agora. Vem comigo, irmão. Preciso de ti, para que o mundo seja aquilo que o coração divino planejou. Uma instância onde todos sejam iguais, onde haja justiça para todos, onde todos sejam livres, onde todos sejam respeitados, capazes de seguir por si mesmos. Vem comigo. Vem comigo, e se queres permanecer comigo para sempre, renova em tua vida os atos de bondade, de honestidade, de pureza, de tolerância. Renova o teu compromisso com o amor, com a paz com todos. Aceita a diferença, em que pese manter as tuas diferenças. É para compor diferenças que vivemos. E neste portal extraordinário que se abre à nossa frente, que se abre sempre, não agora, mas se abre sempre, que possamos, Senhor, ter a luz que te identifica em torno de nós, porque na maioria das vezes não te vemos, Senhor, não te ouvimos, sequer te sentimos, ensombrecidos que estamos ainda em nossos erros primitivos. Dá que possamos, Senhor, pelo menos agora, perceber aquilo que em nós pode ser imediatamente modificado em benefício de nós mesmos e daqueles que nos cercam. Torna-nos, Senhor, instrumentos mais perfeitos, de maneira que o acicate da dor, tão insistente e duradouro em nossa vida, pelo menos se reduza ou possa ser eliminada. Forra-nos de paciência, Senhor, neste mundo que exige tanto de nós com suas crises ininterruptas. Dá-nos paciência, resignação, tolerância sem cumplicidade, de maneira que enfrentemos aquilo que não pode ou não deve ser mudado, porque viria em detrimento de nós, e o teu coração não deseja nada disso. E entre o que pode e deve ser mudado, está à espera de nós mesmos. E aquilo que não pode ou não deve ser mudado, porque viria em
prejuízo da providência que a todos quer, salvos, recuperados e saudáveis, dá-nos fundamentalmente coragem, Senhor, para que prossigamos neste caminho que iniciamos faz tempo. Mantém-nos, Senhor, com a Tua paz e que possamos assim permanecer, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Que assim possa ser. Muitíssimo grato pela atenção.